Olá, boa tarde. Bem, sejam muito bem-vindos e do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Agradeço muito pela participação de todos. E gostaria de fazer uma pergunta. Já foi para o Japão? Quem ainda não foi para o Japão? Vamos. E hoje o consulado vai explicar sobre bolsas Next. E tipo bolsa oferecida pelo governo japonês. E temos 6 modalidades. E dentro desses, minha colega Stella-san hoje vai explicar pesquisa e a língua e cultura japonesa. Então vou passar o microfone para a Stella-san. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Ok, esse calorzinho, né? Dá uma preguicinha assim. Então, vamos lá. Eu sou a Estela, do consulado. Era a cônsul Kikuchi, tá? Então, nós realizamos o processo seletivo das bolsas de estudo MEXT. Eu vi aqui, aquela hora que a cônsul perguntou quantas pessoas já foram para o Japão. Então, são poucas pessoas, a maioria nunca foi ao Japão, né? Mas, então, dessas pessoas que nunca foram ao Japão, quem é que gostaria de ir? Oh! Não? Ok. E vocês gostariam de ir para estudo, a passeio? O que seria para estudo? Para estudo. Ok. Então, já tem um público muito bom aqui, né? Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar das bolsas de estudo MEXT? Sim, ok. Já participaram de alguma palestra minha? Já? Não? Ok. Então, quem já participou, talvez seja a mesma coisa, assim, parecida, mas vamos ver se consigo agregar mais alguma coisa, tá? Eu vou explicar sobre as bolsas e depois nós temos uma ex-bolsista aqui hoje, que é a Isabel. Ela vai focar mais sobre a bolsa de língua e cultura japonesa, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não está indo. Vou tentar passar por aqui. Então, quando a gente fala em Japão, eu acho que a grande maioria já sabe, né, que o Japão é super conhecido pela sua tecnologia, pela comida, que não é somente o sushi, né, é muito mais que isso. A tradição, a cultura, as estações do ano super bem definidas, né, e aqui no Brasil também, né, esse calor de hoje, terrível. O trem-bala, né, super famoso também. Então, e vocês, eu acredito que a maioria de vocês aí estudam fazem letras aqui, né? Então, já sabem até mais que eu sobre o Japão. Então, o porquê estudar no Japão? Nós temos aí 5 universidades japonesas entre as 100 melhores do mundo, né? A mais conhecida aí é a Universidade de Tóquio, tem a de Kyoto, o Instituto de Tecnologia de Tóquio, a Universidade de Osaka, de Tohoku. As universidades japonesas são super conhecidas pelo seu alto potencial científico, né? Um ensino de excelência, tecnologia de ponta. E um outro ponto bastante importante que eu acho, né, é que o Japão é um país super tranquilo para morar, né? Então, acredito que a família pode ficar bem mais tranquila em relação à segurança no Japão, ok? E também o Japão é ganhador de 28 prêmios Nobel. Então, hoje, eu vou tentar seguir aqui esse índice, né, o que é o MEXT, quais são os requisitos, e vou focar mais na bolsa de pesquisa pós-graduação, ok? Então, o que é o MEXT? O MEXT é o acrônimo aí do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão.
Em japonês seria o Monbu Kagakusho. O Monbu Kagakusho oferece as bolsas de estudos aos brasileiros desde 1956. Nós temos aí uma foto, foi uma orientação pré-embarque, né, que nós realizamos em março deste ano. Então, em setembro também nós tivemos uma outra orientação, tá? São 6 modalidades de bolsas de estudo, de pesquisa, pós-graduação, que é possível fazer um mestrado, um doutorado, graduação, escola técnica, curso profissionalizante, treinamento de professores e língua e cultura japonesa. O de língua e cultura japonesa pode ser para descendentes de japoneses ou estudantes de letras japonês. Então, no Japão, são mais de 240 mil estudantes estrangeiros de mais de 170 países. São mais de 8.700 bolsistas MEXT, todos financiados pelo governo japonês, e somente o consulado em São Paulo já enviou mais de 1.000 bolsistas ao Japão. Isso somente o nosso consulado, tirando os consulados de outros estados aí, tá? E anualmente nós enviamos aproximadamente 30 bolsistas. E muitos são aqui da USP, da Letras também, ok? Então, quais são os requisitos gerais dessa bolsa? Principalmente ser brasileiro, tá? Tem que ser brasileiro para participar dessa bolsa. Caso tenha outra nacionalidade, tem que ir ao seu país de nacionalidade para participar do processo seletivo. Ter um bom conhecimento da língua japonesa e inglesa também é importante. Ter vontade aí de estudar, aprender a língua, a cultura japonesa, né? E fazer as aulas em japonês. Através das bolsas MEXT, todas as aulas são em japonês, não é possível fazer o curso em inglês, ok? Também não é permitido receber uma bolsa concomitantemente ao do MEXT. Então, se estiver recebendo uma bolsa aqui no Brasil, precisa abrir mão dela para receber a bolsa do MEXT, ok? E caso seja um bolsista MEXT já, né, tem uma quarentena aí de 3 anos, exceto para os bolsistas de língua e cultura japonesa. E o candidato deve ser residente na nossa circunscrição, que seriam os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro. Caso seja residente em outra região, tem que procurar o consulado, a representação diplomática responsável pela região onde reside, ok? Quais são os benefícios dessa bolsa? As bolsas MEXT, elas são super completas. Elas oferecem desde as passagens de ida e volta, isenção de todas as taxas acadêmicas, porque lembrando que as universidades japonesas, mesmo que elas sendo públicas, elas não são gratuitas como no Brasil, ok? E também o bolsista recebe aí uma bolsa mensal para se manter no Japão. Então, para os bolsistas de graduação, escola técnica, curso profissionalizante, língua e cultura japonesa, a bolsa é de 117 mil ienes, ok? Isso aí vai dar em torno de $800. E para os bolsistas de pesquisa pós-graduação e de treinamento para professores, a bolsa é de 143 mil ienes mensais. Esse valor aí seria para suas despesas de alimentação, transporte e moradia, ok? Então, praticamente a família, os pais aí podem ficar super tranquilos que você consegue se manter com o valor da bolsa, ok? Claro que não dá para ficar passeando todos os dias, né, comendo fora, tem que ter um certo controle aí, mas é possível sim se manter somente com a bolsa, ok? E claro, tem que focar nos estudos, né, que a bolsa é de estudos. Então, quais são as etapas de seleção? Então, primeiramente, tem que ver aí qual a modalidade que você tem interesse, tem um período próprio para inscrição, então, o candidato faz a inscrição, entrega os documentos no consulado. Todo o processo é completamente gratuito. O candidato não paga nada para participar do processo seletivo. Então, faz a inscrição, nós realizamos a análise de documentos, os candidatos realizam um exame escrito. Os candidatos melhores colocados nos exames são convocados para a entrevista. Aprovados na entrevista, são indicados ao Japão. Tá? E o MEXT vai fazer um ranqueamento mundial, vai fazer a análise de todos os documentos e sai a lista de aprovados. Tá? E tem a aprovação final
e embarca ao Japão, que normalmente isso ocorre em abril. Dependendo da modalidade, será em outubro, setembro, outubro, ok? Para a Bolsa de Língua e Cultura é setembro e outubro, ok? Então, temos aqui as modalidades: graduação, escola técnica, curso profissionalizante, treinamento para professores, língua e cultura japonesa e pesquisa pós-graduação. Eu queria saber, então, por qual modalidade vocês têm interesse? Seria mais para a Bolsa de Pesquisa? Quem tem interesse pela Bolsa de Pesquisa? Ok. Língua e cultura? A maioria. Ok. Mas quem fizer língua e cultura pode fazer a pesquisa depois, né? Então, aí dá para fazer as duas coisas. Ok. E tem alguém com interesse em graduação, escola técnica ou curso profissionalizante? Ok. Nos dois. Ok. Temos bolsistas também que já fizeram a graduação, fez o mestrado e hoje faz um doutorado. Isso tudo com a Bolsa MEXT. Também é possível. Então, vamos lá. Eu vou focar mais na Bolsa de Pesquisa, mas vou falar sobre todas. Depois a Isabel, ela vai focar sobre a experiência dela com a Bolsa de Língua e Cultura, ok? Então, vamos lá. Eu vou explicar sobre tudo, aí depois no final a gente faz perguntas e respostas e qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade. Combinado? Podemos seguir assim? Então, vamos lá. Os candidatos para graduação, escola técnica e curso profissionalizante é uma bolsa para candidatos até 24 anos. O processo seletivo deste ano já ocorreu, ele ocorre anualmente no mês de junho, ok? Então, o processo ele é um pouco longo. Realiza a inscrição, os exames, tudo no ano anterior ao embarque. Então, a próxima seleção será em 2024, em junho, de 2024, e o embarque será em abril de 2025 para os aprovados, ok? Então, é até 24 anos. Então, será para os candidatos nascidos, né, após 2 de abril de 2000, no ano que vem, ok? Então, nós temos o curso de graduação, são para as áreas de humanas, exatas, biológicas, todas as áreas. Ela pode ser de 5 a 7 anos. 7 anos seria para os cursos de odontologia, medicina. Os outros cursos, 5 anos. Para a escola técnica, engloba mais aí os cursos de engenharia, ok? E para curso profissionalizante, é uma bolsa de 3 anos. Nós temos aí, ultimamente, uma procura muito grande pelos candidatos aí de curso profissionalizante. Por quê? Tem os cursos de design, anime, ilustração, mangá. Então, os jovens têm gostado muito dessa bolsa, tá? Uma coisa interessante de se lembrar aqui é que essa bolsa, no primeiro ano, o candidato realiza o curso preparatório de língua japonesa. É importante ressaltar também para os candidatos de graduação que no momento da inscrição não é possível escolher a universidade no Japão. O candidato escolhe a área, tá? Chegando no Japão, os candidatos da área de humanas vão para a Universidade de Línguas Estrangeiras de Tóquio. E os candidatos, né, os bolsistas de exatas e biológicas, realizam esse curso preparatório na Universidade de Osaka. Então, de acordo com o desempenho do bolsista nesse curso preparatório, é definida para qual universidade o bolsista irá. Então, depende muito do desempenho do bolsista, ok? Então, depois aí nós temos a bolsa de treinamento para professores. Essa bolsa é para candidatos até 34 anos, então será para os candidatos. Essa bolsa de treinamento de professores, a inscrição ocorre junto com a bolsa de língua e cultura. Ocorre em janeiro e fevereiro, tá? É até para candidatos até 34 anos, que então vai ser para candidatos nascidos após 2 de abril de 1990, em janeiro, né? Ano que vem. O embarque é sempre em setembro ou outubro, junto com a bolsa de língua e cultura. Uma coisa importante a ressaltar nessa bolsa é que o professor ele tem que ser um professor atuante no ensino fundamental ou médio. Exclui-se aí educação infantil, tá?
e o professor realiza pesquisas no Japão, nas universidades japonesas, e ao retornar é preciso aplicar o que aprendeu lá no Japão, pesquisou, dentro da escola brasileira, tá? E após a bolsa, após o retorno, é obrigatório que retorne à atividade aqui no Brasil como professor, tá? Essa bolsa aqui, ela é de 1 ano e meio, e o bolsista aí realiza um curso de língua japonesa por 6 meses. E tem que ter pelo menos 5 anos de experiência na área, ok? Então, a Bolsa de Língua e Cultura, que a grande maioria tem interesse, é para candidatos até 29 anos, né? Um outro ponto importante é não pode estar no primeiro e nem no último ano, ok? Então, aqui na USP tem um ciclo básico, então tem que já estar pelo menos aí começando o 3º ano, porque tem que ter feito pelo menos 1 ano de japonês, tá bom? A bolsa é de 1 ano, então embarca entre setembro e outubro. As inscrições vão ocorrer agora entre janeiro e fevereiro, ok? E a entrevista é mais ou menos fevereiro e o embarque é em setembro e outubro. Então, existem 2 modalidades de bolsa aqui, que é para estudantes de letras japonês ou universitários descendentes de japoneses, ok? Só não pode estar no primeiro e nem no último ano, que se estiver no último ano, o MEC diz para aplicar para a bolsa de pesquisa pós-graduação, ok? Essa daqui é a bolsa, a única modalidade que não exige que tenha uma quarentena de 3 anos, tá? Então, tenho bolsistas aí que foram com a Bolsa de Língua e Cultura, voltaram, concluíram a graduação aqui e foram de novo. Tenho até colegas de vocês da USP mesmo, né? Que estão lá no Japão agora fazendo a bolsa de pesquisa, ok? Um outro ponto aqui, existem 2 tipos de curso, o A e o B, nessa bolsa de língua e cultura, que você pode escolher se você quer focar na língua japonesa, no estudo da língua japonesa, ou no estudo da cultura japonesa, ok? Em qual lado vocês têm mais interesse? Na língua? Na cultura? Ah, tá igual. Ok. Tá. Um outro ponto importante aqui com essa bolsa é que você vai ter que trancar, né, a sua graduação aqui no Brasil. Então, é obrigatório que, ao retornar, você conclua a sua graduação. Se não concluir, precisa devolver o valor da bolsa. Ok? Então, isso precisa ter em mente, tá bom? Porque vocês estão interrompendo uma coisa que está fazendo aqui no Brasil para ir estudar no Japão. Então, o MEC obriga que retome os estudos e conclua a sua graduação, ok? Então, isso aqui acho que eu acabei falando já, né? Que é sobre o processo de seleção. As inscrições ocorrem em janeiro, fevereiro, tem o exame escrito. Para a Bolsa de Língua e Cultura, é somente a prova de língua japonesa, ok? Depois, os melhores colocados vão para a entrevista, aprovados na entrevista são indicados ao Japão, ok? E o embarque aí ocorre entre setembro e outubro. Então, vou falar então agora da Bolsa de Pesquisa pós-graduação, tá? É para aqueles que têm interesse em fazer um mestrado ou um doutorado no Japão. Então, essa bolsa é para até 34 anos, né? Nascidos após 2 de abril de 1990. Isso daqui, essa data é em relação já ao processo seletivo do ano que vem, que ocorre em maio, tá bom? Tem que concluir a graduação até junho de 2025, que o processo vai ocorrer em 2024, então o embarque é somente no ano seguinte. Então, é obrigatório que conclua até junho de 2025. Quem concluir a graduação até dezembro de 2024, e for aprovado, consegue embarcar em abril de 2025. Quem terminar somente em junho de 2025, só embarca entre setembro e outubro, ok? Então, tem que ser brasileiro, não pode, se tiver dupla nacionalidade japonesa e brasileira, precisa abrir mão da nacionalidade japonesa, ok? Tem que ter um bom conhecimento aí do japonês e do inglês. Principalmente se for da área de humanos, o japonês é muito mais importante, tá? Então, a bolsa de pesquisa,
inicialmente o bolsista fica com dependendo do período de embarque. Se embarcar entre setembro e outubro, tem 1 ano e meio aí do período de pesquisa. E se embarcar em abril, pode ficar por 2 anos fazendo somente a pesquisa. Depois, eles, sendo aprovado no processo de admissão da universidade, poderá realizar um mestrado por 2 anos e um doutorado por 3. Tá? Então, o bolsista de pesquisa pós-graduação consegue ficar no Japão por até 7 anos com a bolsa MEXT, ok? E nos primeiros 6 meses aí é possível fazer o curso de língua japonesa, ok? Mas também não quer dizer que você não precisa saber nada de japonês. Quanto mais japonês souber, é melhor, tá? Porque isso que vai te classificar também para você conseguir chegar na entrevista, porque o desempenho nos exames escritos são muito importantes, tá? Então, em qual área você pode fazer? Em qualquer área, desde que a sua pesquisa seja ligada, né? Tem que estar relacionada, no mínimo correlacionada à sua área de formação. Não pode ser formado em uma área e querer estudar uma coisa completamente diferente, tá bom? E só lembrando, será que nós temos algum candidato aqui da área médica? Não? Ok, porque caso seja da área de medicina, não é possível no Japão ter contato direto com o paciente, tá bom? Então, como é o processo? Realiza a inscrição, nós realizamos a análise de documentos, o candidato é aprovado na análise de documentos, vai fazer o exame escrito. Aqui os candidatos fazem os exames de japonês e inglês. Lembrando, o candidato não pode zerar em nenhuma prova. Se tirar 0 em alguma prova, automaticamente ele é desclassificado. Então, precisa garantir uma nota, ok? É preciso também apresentar um projeto de pesquisa. Isso é muito importante, esse projeto, tá? Tanto o projeto vai ser avaliado, como a sua nota no exame. Isso para você se classificar para a entrevista. Sendo aprovado na entrevista, nós indicamos ao Japão e o candidato precisa conseguir as cartas de aceitação com a universidade, ok? Então, aí nessa bolsa aqui, não somos nós e nem o governo japonês que define para qual universidade o bolsista será encaminhado. Então, vai depender do seu esforço, ok? Em conseguir essa carta de aceitação, tá bom? E o embarque, como eu mencionei anteriormente, é entre abril e outubro. Sim. Não, mais fácil. Você tem que... Também, mas você precisa ir bem no exame do MEXT, mesmo que tenha uma prova própria, tá? Mas quem tem os exames certificados de proficiência pode apresentar. Lembrando que a validade é de 2 anos, tá? A partir do momento da inscrição, 2 anos, conta para trás, tá? Então, um outro ponto importante aqui é o projeto de pesquisa. Então, não é só ir bem nos exames escritos no japonês ou no inglês. Tá? Você tem que ter um bom projeto de pesquisa, um objetivo bem definido. O que é que você vai pesquisar no Japão? O porquê fazer essa pesquisa no Japão? Essa pesquisa tem que ser no Japão? Qual importância ela vai ter para o Japão, para o Brasil? Onde você vai aplicar ela? Né? Então, você tem que ter um objetivo muito bem definido aí. Não é porque eu quero ir para o Japão estudar, então... vou tentar fazer essa pesquisa aqui, não. Você vai precisar convencer a banca, tá? O do porquê esse seu projeto, essa sua pesquisa é importante. E também é importante verificar se há universidades japonesas, há professores que realizam essa pesquisa na área que você tem interesse, tá bom? Porque não adianta assim, porque o Japão oferece a bolsa, então vou prestar, mas... essa minha pesquisa é voltada mais para um outro país. Então, tem que ter um objetivo bem definido, ok? Não é só ser aprovado no exame escrito, na entrevista. Depois da entrevista, o candidato precisa conseguir as cartas de aceitação. O que são essas cartas de aceitação?
após você ser aprovado na entrevista, nós emitimos um certificado de aprovação na primeira fase. Com esse certificado, nós temos uma lista de universidades que recebem os bolsistas MEXT. Então, o candidato precisa ver essa lista, fazer uma pesquisa de quais professores, laboratórios, universidades fazem a pesquisa na área que você tem interesse e entrar em contato com essas universidades, explicar o seu projeto, né? Aí escolhe o professor, explica o seu projeto e tem que conseguir essa carta de aceitação. Conseguindo essa carta de aceitação, é um período assim um pouquinho tenso, sabe? Porque você fica nessa ansiedade, quando eu vou conseguir essa carta ou não. Eles podem depois querer fazer entrevistas, tem que fazer umas trocas de e-mail, e é aí que vai definir para qual universidade o bolsista vai conseguir ir. Então, se não consegue essa carta de aceitação, mesmo sendo aprovado, pode ser que você não consiga a bolsa, tá? Não é porque foi aprovado que você automaticamente vai conseguir ir. Sim. Você diz com as universidades japonesas? Com as universidades japonesas? Pode ser tanto em japonês, inglês, português. Tá? Agora, se for para conseguir essa carta de aceitação, provavelmente vai ser em japonês ou em inglês, não em português, porque os professores não vão falar em português. Tá? Mas aqui, quando você participa da entrevista no consulado, ela pode ser tanto em inglês, japonês ou português. Essa banca é composta por professores universitários, tá? E os cônsules, ok? Então, vamos lá. Então, só lembrando aqui que é, então, importante você fazer uma pesquisa dessas universidades japonesas que realizam essa pesquisa na área que você tem interesse, tá bom? E o candidato só pode conseguir 2 cartas de aceitação, no máximo. Não pode ficar tentando em várias universidades. Tem que focar nas universidades que você mais tem interesse e solicitar essas cartas. Tá? Aí depois, chegando no Japão, né, você tem o seu período de pesquisa. Para ingressar no mestrado ou doutorado, você tem que passar pelo processo de admissão para o mestrado ou doutorado de acordo com o processo da universidade, o cronograma da universidade. Às vezes pode ser uma entrevista, um exame escrito, né? Isso não tem como eu dizer como vai ser. Isso vai depender de cada universidade, ok? E se você está fazendo um mestrado para fazer um doutorado, precisa de uma aprovação do MEXT também para prorrogar a sua bolsa, ok? Um outro ponto importante aqui para se lembrar é que para mestrado é 2 anos. Se não concluir o mestrado em 2 anos, não tem como prorrogar. O doutorado, o prazo da bolsa também é 3 anos. Então, tem que concluir dentro desse período, ok? Então, e no Japão, com a bolsa de pesquisa, se você participa do processo no ano que vem, o embarque é em abril, chegando na universidade, normalmente nos primeiros 6 meses o bolsista fica no dormitório da universidade, ok? E vai como um estudante de pesquisa. Em relação a visto, também não precisa se preocupar, porque será aí um convidado do governo japonês, tá bom? Então, aqui nós temos uns sites para consulta, tá? No site da Study in Japan, vocês conseguem ver as universidades, os cursos, de todas as modalidades, tá? Tem da Study in Japan Brasil também, tem o site da JASO, que acho que é importante. Vocês conseguem ter várias informações, ok? Aí o próximo são as nossas redes sociais. Tem o site do consulado, o Instagram do consulado, Facebook do consulado. Sempre que tem bolsas, inscrições abertas, alguma palestra, divulgações, nós divulgamos sempre em nossas redes sociais. E tem um e-mail também aí, que é o cgjcultural5@sp.mofa.go.jp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar para este e-mail, ok? Então, pessoal, acho que é isso. Falei rapidamente sobre todas as bolsas, não foquei na Bolsa de Língua e Cultura, porque nós temos aqui a nossa colega Isabel, que vai falar sobre essa bolsa, ok? Aí depois, no final, a gente tira as dúvidas, se vocês tiverem mais dúvidas, ok?
Então, tá bom. Obrigada, pessoal. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabel, eu sou ex-bolsista do MEXT de 2021 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência como bolsista de língua e cultura japonesa. Eu botei bastantes fotos, um pouco para fazer vocês passarem vontade. Também vou falar algumas coisas que eu gostaria que as pessoas tivessem me avisado antes de eu ir para o Japão, porque é um período que você tem que absorver muita informação rápido. Às vezes você fica meio perdido, meio confuso. Então, eu espero que eu possa ajudar de alguma coisa. Bom, para começar, sobre mim, eu sou ex-aluna aqui da Letras, me formei no ano passado, no fim do ano passado. Hoje em dia, eu estou trabalhando com tradução de animes, legendagem, mas eu também tenho interesse na área de tradução de literatura. E enquanto eu estava no Japão, eu fiquei na Universidade de Tóquio de Estudos Estrangeiros, que a Estela já falou, que tem aulas focadas mais em língua. Depois eu explico por que eu escolhi o foco em língua e não em cultura. E só para deixar avisado, não sei, eu também estou prestando a bolsa de mestrado agora. Já estou na fase de esperar a resposta final do MEXT, então eu não posso falar muito sobre a bolsa em si, mas posso falar sobre o processo seletivo, se alguém tiver alguma dúvida. Bom, a Estela disse que não falou muito sobre o processo seletivo, mas era basicamente aquilo que ela falou. A gente tem que se inscrever no começo do ano, aí tem que prestar uma prova de japonês, os melhores na prova vão na entrevista, e os melhores na entrevista passam para a parte que você é recomendado para o MEXT. A minha experiência com o processo seletivo foi um pouco diferente da maioria, porque, na verdade, eu prestei em 2020. Assim que eu acabei os exames médicos que tinha que fazer e encerrou tudo que precisava entregar para o consulado, começou a pandemia, e a gente não sabia se a bolsa ia continuar ou não. A resposta final mesmo só sai em agosto, então a gente ficou todos aqueles meses assim, sem saber muito bem o que ia acontecer. No final, o resultado foi que eu tinha passado, mas eles perguntaram se eu queria ir naquele ano mesmo ou adiar para o ano seguinte, como exceção. Algumas pessoas foram, poucas, mas eu escolhi adiar para o ano seguinte e é por isso que eu fui em 2021. Mesmo adiando, teve todo aquele período que o Japão estava fechado, então a gente não sabia quando ia poder embarcar. A gente devia ter ido em setembro, acabou indo em novembro. Até lá, as aulas começaram, então a gente teve que ficar fazendo aulas online de madrugada aqui no Brasil. E na hora de ir foi uma batelada de teste PCR e papelada para levar para o aeroporto. Essa aqui é uma fotinho acho que todos são brasileiros que foram no mesmo voo. A gente estava em Amsterdã, na conexão para o Japão. Todo mundo de máscara, como você pode ver. Vocês podem ver, era meio um caos, assim, mas deu tudo certo. E depois que a gente chegou lá, a gente teve que fazer uma quarentena de 2 semanas no hotel. Eu acredito que hoje em dia eles não precisem mais, talvez seja só de 3 dias, assim, na sua própria casa. Mas a gente teve que fazer e foi bom. É engraçado falar isso, mas foi bom para se recuperar do jet lag e se acostumar com o Japão e conhecer algumas pessoas que, inclusive, iam para outras faculdades que não a minha. Tinha mais pessoas com quem eu gostaria de ter falado mais, mas, infelizmente, eu não vi mais elas depois desse período de 2 semanas. E aí, no começo de dezembro, a gente foi para o alojamento. Também teve uma certa demora para cair a bolsa, porque pandemia, burocracias, e depois, mesmo assim, tinha períodos de lockdown, em que o governo recomendava para a gente ficar em casa, não ir para restaurante muito tarde. As aulas continuaram online, na TUFES continuaram online sempre para os estudantes de japonês, em algumas faculdades estava presencial já. E a gente acabou não tendo muita cerimônia de chegada ou de partida, que muita gente ficou bem chateada com isso, porque essa é a graça, sabe? Quando a gente se reúne e tira foto e mostra, eu estive no Japão. Mas eu não vou falar que foi tudo ruim, não foi tudo ruim. Como eu disse, o hotel foi divertido. Eu sou esquisita, assim, o hotel foi divertido. E a gente também recebeu alguns auxílios emergenciais do governo por causa da pandemia, então ajudou a pagar as despesas do hotel um pouco.
ajudou a pagar. Bom, quem estava precisando acabou viajando um pouco mais ou comprando mais coisas. Aqui é uma foto que a gente tirou no hotel. A gente está imitando a Santa Ceia, tá? Eu não vou explicar o trocadilho. Quanto às aulas na TUFS, como eu já disse, eles são mais voltados para o ensino de língua japonesa do que de cultura. Como posso dizer? Eles são uma faculdade de estudos estrangeiros, então o foco deles não é aula de japonês, eles têm aula de japonês para estrangeiros, mas não para japoneses exatamente. Então, a gente tinha aulas no Centro de Língua Japonesa deles, as turmas eram todas formadas por estrangeiros, e a gente era dividido em níveis, a gente fazia um teste de nível antes de começar as aulas. Além da matéria geral assim, de japonês que todo mundo tinha que fazer, também tinha algumas meio que optativas obrigatórias, eletivas, acho que dá para chamar assim, de gramática, kanji, conversação, etc, que a gente tinha que escolher para completar os créditos que a gente precisava. Eu escolhi uma faculdade voltada para a língua porque eu achava que o meu japonês não era bom o suficiente para ir já numa faculdade voltada para a cultura. Eu não sei se isso é verdade ou não, porque não sei como são as aulas das faculdades de cultura, mas eu decidi que eu queria focar no meu japonês para poder estudar as coisas que eu tinha interesse sozinha, com mais independência. Em termos de avanço do meu nível de japonês, eu fui com o N3, um pouquinho mais do que o N3, talvez. Lá eu passei no N2 e agora no meio do ano eu passei no N1. Então, realmente ajudam, as aulas ajudam muito, elas são bem puxadas. Principalmente nos níveis altos, você fala japonês o tempo inteiro. E principalmente as aulas de kanji, assim, eu ainda tenho alguns pesadelos com elas. Mas elas ajudam muito, muito mesmo. Além disso, se você tivesse nos níveis maiores, era de 1 a 7, quem estava no 6 ou 7 podia fazer algumas aulas junto com os japoneses. Eu fiz algumas no segundo semestre, essas eram presenciais. E tinha gente que era classificado mais do que isso, melhor, mais proficiente do que isso. Um amigo meu foi, e eles só podiam pegar aulas com os japoneses. É meio pesadinho. Mas se você é bom o suficiente, eles consideram que é só isso que vai te ajudar a melhorar, não fazer aulinhas de japonês. Além disso, a gente tem que fazer um trabalho final. Acho que quase todas as faculdades têm que fazer um trabalho final. Algumas não precisam, depende da faculdade. A nossa o trabalho era só escrito, não precisava apresentar, e podia ser sobre o tema que você quisesse, desde que tivesse a ver com cultura japonesa. Eles designavam um orientador para te ajudar. Em questão dos temas sobre as aulas, eu fiquei, na verdade, muito surpresa de como eu aprendi muito sobre o Brasil, porque como tinha gente de todos os lugares do mundo, as aulas falavam sobre um pouquinho de tinha texto sobre como é a sociedade no Japão, um pouco de história, um pouco de política. E aí você tinha que falar como era no seu país e ouvir como era o país dos outros. Aqui é uma das turmas que eu estava. Tinha gente, deixa eu ver, de Taiwan, da Tailândia, da Rússia, França, Itália, China, México, Mongólia e alguns japoneses que serviam de monitores nessa aula. Em termos de alojamento, eu fiquei no dormitório da faculdade. Essa é minha bagunça, um pouco antes de eu voltar para o Brasil. Esse dormitório era um pouco mais voltado para quem ia ficar por curtos períodos de tempo lá, mas como tinha poucos bolsistas por causa da pandemia, eles deixaram a gente ficar o ano todo. O custo de vida em Tóquio é um pouquinho pesado em relação às outras partes do Japão. A TUFS não fica no centro de Tóquio, ela fica meio afastada, assim, numa cidade tipo a 1 hora do centro, como se fosse o ABC em relação a São Paulo. E a gente tinha que pagar, além do aluguel, a eletricidade e a água. O nosso fogão era por indução, então não tinha gás. Mas o apartamento era bem completo, tinha tudo que a gente precisava, mesa, cadeira, cama. Eles disponibilizavam um kit de cama pra gente com lençóis, tinha que pagar, mas eles davam. Tinha banheiro próprio, eu fiquei no dormitório 3, que era o mais novo, e aí tinha banheiro e chuveiro. O 2 não tinha chuveiro, era coletivo. Tinha uma cozinhinha, enfim, tinha tudo. Geralmente era mais barato cozinhar em casa, mas o refeitório da faculdade também ajudava bastante, porque esse dormitório era no campus.
E esse dormitório era voltado especialmente para a gente ter meio que um contato com os japoneses, então tinha alguns japoneses ficando lá também, tinha uma sala de convivência que a gente podia estudar, assistir TV, conversar. Eu não tinha nenhuma foto dela, eu não achei. Mas o pessoal passava bastante tempo lá, fazia festinha. Uma coisa que me perguntam bastante quando eu falo que fui para o Japão é se a qualidade de vida lá é melhor mesmo, se é mais seguro, se as coisas são mais fáceis, digamos assim. Em geral, eu acredito que sim. Eu nunca tive nenhum problema saindo à noite lá. Aqui, umas fotos de Akihabara e de Shibuya para provar que eu saí de noite, mas não muito tarde. As coisas, na verdade, fechavam bem cedo lá, eu não sei porquê. E os trens vão para todo lado, são um pouco mais caros do que aqui, claro, porque é por distância, não passagem única, mas tem ônibus também. As combines e as handbikes deixam tudo muito mais fácil. Qualquer lugar que você vai tem uma combine aberta ou tem uma handbike em cada esquina para você comprar água. Tinha gente que saía meia-noite do dormitório para ir comprar coisa na combine e nunca aconteceu nada com eles. Em termos de se é seguro para mulheres, ainda há controvérsias, mas a princípio não aconteceu nada comigo. Eu tenho uma amiga que foi levemente perseguida por um stalker, mas ela tá bem. Então, é seguro, sim. Bem mais seguro do que aqui. Não tem problema de ser assaltado, nem nada assim. E... Bom, todo mundo que está estudando japonês, eu acho que já está um pouquinho acostumado com essa ideia de ter algum choque cultural quando você chegar lá. Eu não tive tanto assim, mas aqui algumas coisas que eu notei, que acho que talvez as pessoas não percebam muito, que lá realmente eles são muito mais tecnológicos para muitas coisas. Tem caixas automáticos em quase toda a loja, mas eles ainda gostam muito de burocracia e papel, então vocês vão ter que entregar muito papel por aí. São mais pontuais do que aqui, você tem que dar desculpa, você tem que avisar sempre se você atrasar, se você for faltar. Não pode dar um jeitinho que nem a gente faz aqui. As pessoas na rua assim, são mais educadas com estranhos, mas ao mesmo tempo você sente uma distância um pouco maior, é mais difícil de chegar perto das pessoas. E uma coisa que eu senti mais foi o tempero da comida. Eu não tenho nenhum problema com comida japonesa, mas a comida japonesa de lá é diferente da daqui. É engraçado pensar isso, né? Mas eles botam menos sal, as coisas são mais adocicadas, tem muita gordura. E, bom, no começo pode ser um pouco esquisito, então acho que é um pouco por isso que eu cozinhava bastante em casa. E, finalmente, tem essa parte de se encaixar na sociedade ou não. Como estrangeiros, vocês vão se destacar muito. Aqui é uma foto minha de uns amigos meus no metrô de Osaka. Todo mundo nessa foto é descendente de japonês, em um grau ou outro. Mas, mesmo assim, eles conseguiam ver que a gente era estrangeiro pelo modo como a gente se vestia, como se portava. Você vai se sentir um pouco deslocado assim, da sociedade no começo, mas uma hora você acostuma também. E tem, assim, relatos de velhinhos que levantam, se você senta perto deles no trem, eles levantam e vão sentar em outro lugar, mas às vezes é só porque vocês estão fazendo barulho, não só porque vocês são estrangeiros. E o clima também é muito diferente. Aqui em São Paulo, acho que a gente está acostumado com... Faz frio de noite, 35 graus de tarde, e aí chove no fim do dia. Lá não, é frio. Quando está frio, é frio. Se fizer 10 graus, é um dia quente. E o verão é muito quente, muito quente. De noite é 30 graus a 1 da manhã. E é muito úmido. Às vezes você acha que não está conseguindo respirar de tão quente que está. Mas, bom, a gente está sentindo um gostinho desse calor esses dias aqui também, né? Mas eles estão acostumados em lidar com isso desde o começo dos tempos. Então tem ar-condicionado em todo lugar, tem lencinhos gelados vendendo, pro inverno tem Cairo, aqueles aquecedores. Então você se vira, depois de um tempo você acostuma. Acho que se vocês forem para Hokkaido, provavelmente vocês não passam tanto calor, mas vão passar muito frio, muito, muito frio. E, bom, essa é a parte de avisos que eu queria dar, porque, claro, é uma experiência riquíssima, vocês vão aprender muita coisa, mas todo mundo passa por algumas inseguranças enquanto lá. Para mim, foi a minha primeira experiência morando sozinha. Eu ficava um pouco pressionada assim, em entregar todas as minhas tarefas, que eram muitas, e ainda administrar minha casa. Não sei quantas vezes eu olhei para o chão do meu banheiro e falei, nossa, eu preciso lavar o banheiro, mas eu não posso, porque eu tenho que entregar a lição de casa. E você fica se sentindo sozinho, às vezes, com saudade de casa. E ainda tem o estresse de entregar o trabalho final.
Mas isso acontece com todo mundo, eu já vou deixando avisado, acontece com todo mundo num grau ou outro, e você tem que fazer amigos lá, é muito importante, e manter contato com as pessoas daqui do Brasil, sua família, seus amigos, eu acho que é a parte mais importante de tudo, e finalmente procurar coisas que você gosta de fazer lá, afinal você foi para estudar, mas você foi porque gosta do Japão. Então aproveite, tem que aproveitar. E agora, para quebrar um pouco o clima tenso, eu vou botar um monte de fotos de viagens. Eu não viajei muito, teve gente que viajou para os 4 cantos do Japão, mas eu só fui para Kansai uma vez. O trem-bala é caro, então a gente foi de ônibus noturno, que é meio apertado. Ali a gente subiu no topo do Fushimi Inari, foi para o Kiyomizu-dera, para o castelo de Osaka, para o Kinkakuji. Aqui é tudo foto comigo, mas a maioria das minhas fotos era de paisagens, não tinha ninguém nelas. E também tem coisas que dá para fazer perto assim, de onde você mora, sem gastar muito dinheiro. Na foto da direita ali, a gente foi num templo que tinha na cidade vizinha, de onde a gente morava, principalmente no começo, que a gente estava meio sem dinheiro, porque a bolsa atrasou, a gente andava muito por aí. E claro, o Japão é o país das subculturas, então se você gosta de alguma coisa específica no Japão, pode ter certeza que vai ter algum evento lá para você. Ali eu fui num show, fui sozinha, porque nenhum dos meus amigos conhecia o cantor. Tem muito desses cafés collabs de animes, que eu ia muito com uma amiga minha. É um pouco furada, porque tudo é caro, mas é divertido. Uma exposição de uma espada que a gente foi, que tinha, por acaso, uma placa de Tolkien Rambo. Museu Ghibli. Eu fui numa exposição de Golden Kamuy. Exposição de Persona. Eu nem gosto de Persona, me forçaram a jogar Persona pra gente ir nessa exposição. 125 horas de Persona, gente, eu não aguento mais. Mas a gente foi no penúltimo dia, assim, e valeu a pena. Agora eu admito que valeu a pena. E eu também tive a sorte de encontrar algumas pessoas que gostavam de umas coisas muito específicas, assim, que eu gostava, a dizer, Shinsengumi e Otomegemo. E a gente pôde fazer uns turismos bem específicos, assim. E o que eu quero dizer com tudo isso é o que importa no final, além da experiência que você tem lá, eu não diria que você volta de uma pessoa diferente, mas você volta alguém que aquela experiência lá faz parte de você. E também as pessoas que você encontra lá. O que importou realmente para mim foram os amigos que eu fiz lá. Eu acabei andando muito com brasileiro, porque tinha bastantes brasileiros na minha faculdade. Não sei se eu recomendo, dizem. A ideia melhor é você ter mais contato com pessoas de outros países, com outros japoneses. Mas, mesmo assim, eu consegui conhecer pessoas que eu nunca conheceria aqui, porque são de outros estados, são de áreas completamente diferentes da minha. Consegui fazer uma amiga japonesa, essa da esquerda, que é a Mai. Ela namora um brasileiro, então ela está aprendendo português. Eu consegui, talvez, ensinar algumas coisas para ela, memes. Mesmo as pessoas que eu não convivi muito, eu gostaria de ter convivido mais. Foi muito divertido, sei lá, conhecer essas pessoas que eu nunca ia ver na minha vida, não fosse por essa bolsa. Mesmo esse evento da direita aqui, que era a despedida de todos os brasileiros que estavam na TUFS, eu estava meio de mau humor nesse dia, porque eu estava com fome, mas eu lembro desse evento como esse dia como um evento divertido. Eu gostaria de ter conversado mais com as pessoas, sinto saudade dessas pessoas. E acho que eu botei fotos demais para só isso que eu queria colocar, mas é isso. Façam amizades lá, é a parte mais importante de tudo isso. Esse slide ficou tão pesado que a gente nem estava querendo carregar, mas essa é a minha coleção de fotos de tampa de bueiro. Elas são legais, colecionem. Aquelas ali em cima são de Chihaya Furu, aquele mangá, porque eu morava em Fuchu, e Fuchu é a cidade onde se passa Chihaya Furu. Então, eles tinham essas tampas no centro. A gente saiu caçando um dia. E é isso. Eu não sei se eu consegui explicar alguma coisa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu tento ajudar. Obrigada. Ok, pessoal. Então, acho que terminamos as apresentações. Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Estamos à disposição. Será que é melhor levar o microfone? Não alcança, né? Eu acho. Pode falar bem alto, assim. Ou na cacarafa.
para a prova do processo? Se não me engano, tem alguns simulados no site do Study in Japan. Acho que no site do consulado tem um link que leva para lá. Você abrindo o edital, você consegue ver. Tem um link lá dentro do edital falando exames de anos anteriores. É um pouquinho antigo, assim, mas para você ter uma ideia, você consegue ver. Em geral, eu não achei a prova tão diferente assim de um Noryoku Shiken, por exemplo. Se você estiver estudando para o Noryoku Shiken, você já sabe mais ou menos como é que vai ser as perguntas, assim. E, pelo menos nesses últimos anos, eu acho que, no meu ano, pelo menos, foi tudo múltipla escolha. Então, não se deixe enganar pelos simulados que tem no site que pedem para você escrever kanji, porque é tudo múltipla escolha. Isso eles não decidirem mudar de novo. Isso não depende da gente, infelizmente. Mas, fazer os simulados e estudar normal. Acho que interpretação de texto é importante. Eu lembro que eu fui mais ou menos bem em interpretação de texto, porque, por acaso, caiu uma pergunta sobre astronautas, e o texto era sobre astronautas, e eu gostava de um anime sobre astronautas, então eu sabia o vocabulário. Então, ajuda bastante se você conseguir fazer a interpretação de texto a tempo. Acho que é o mais importante. É difícil acompanhar as aulas só com a aula da faculdade, né? Eu fiz aliança, Marugoto da aliança. É que eu já fazia antes de entrar na faculdade. Eu comecei no ensino médio. Que mais? Acho que eu comecei uns 2 anos antes de entrar na faculdade, o Marugoto, e eu nunca tive nenhum assim, problema para acompanhar. Não, as aulas são difíceis, as aulas da faculdade são difíceis. Mas ajudou bastante. Eu sei que não é o curso mais acessível para todo mundo. Eu tive sorte. É que, honestamente, eu tô meio por fora dos cursos por fora. Eu acho que o da Aliança é bom, ele te ajuda bastante. Eu tenho uma amiga que está fazendo... como é que era mesmo? Porque no começo o Marugoto é dividido em conversação e gramática. Cada semestre é um, e ela pulava um deles, acho que ela estava fazendo só conversação, porque aí aprendia mais vocabulário e coisa assim. E deixava a gramática para a faculdade. Aí, bom, tem jeitos de você fazer mais rápido, assim, ou coisa do tipo, mas honestamente eu tô meio por fora. Desculpa. Bom, o de língua e cultura só tem prova de japonês. O de mestrado tem prova de inglês e de japonês. Você não tem escolha, tem que fazer as duas. Eu senti menos pressão quando eu estava prestando a de língua e cultura, porque honestamente, eu achava que não ia passar mesmo, então eu não estava, assim, com muito medo. Mas eu senti que as perguntas eram mais culturais, assim, digamos, qual que é o seu interesse no Japão, o que você quer fazer lá, o quanto você tem estudado, o quanto isso vai contribuir na sua formação pessoal. Quando eu prestei a de mestrado, pesa bastante o seu projeto, você tem que saber exatamente o que você quer estudar, no que a sua pesquisa vai levar, o que você acha que você pode contribuir. Eu diria que eu fiquei com bastante medo da entrevista do mestrado, que eles são mais críticos com o seu projeto e com a sua formação. Deu tudo certo, não sei como. Acho que eu não falei, eu estou prestando para literatura japonesa. E, é claro, no mestrado tem a parte de pedir carta de aceite para as faculdades, que é complicadinho, porque você tem que escrever uns e-mails formais, assim, mandar para as faculdades. E eu acho que, no geral, tem mais pressão para mestrado, inclusive a concorrência é maior, sempre presta mais gente. O que mais?
Em termos de burocracia, os formulários, exame médico, essas coisas, é tudo a mesma coisa. Não estou conseguindo pensar em mais nada. Alguma coisa específica? Então, só? Somente depois. Sim. Porque tanto que a lista de universidades que aceitam os bolsistas Next, as universidades que você pode entrar em contato, essa lista nós podemos divulgar somente aos candidatos aprovados na entrevista. Ela não é divulgada abertamente, assim, no nosso site. Somente para quem for aprovado na entrevista mesmo. Mas, assim, a grande maioria das universidades estão dentro dessa lista. Tá? Dozó? Quanto a ser relacionado a ensino ou linguística, eu não reparei isso muito nas aulas da TUFS. Elas eram mais voltadas para a gente aprender japonês mesmo, não para a gente aprender a ser professor ou ser linguista. Era para o nosso desenvolvimento. Eu acho que a TUFS, em geral, ela é mais voltada para ensino. Então, se você quisesse, podia fazer algumas optativas de, entre aspas, licenciatura. Quanto a poder fazer algumas aulas de cultura, em geral, sim. Depende do programa da faculdade. Eles, em geral, têm algumas optativas que, por exemplo, no meu caso, eles deixavam os alunos de nível mais alto pegar algumas aulas com os japoneses. E aí você pode pegar de literatura. Eu consegui, assim, garimpar as únicas aulas de literatura japonesa que tinham naquela faculdade, em japonês. Né? Uma eu fiz em inglês, Mas aí depende do programa da faculdade. Em geral, eles oferecem. Esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Mas você pode pegar, mas aí depende não só do programa da faculdade, mas se você tem espaço livre na sua grade e coisas assim. Um ponto que você pode analisar no nosso edital, tem as universidades que você... quando você faz a inscrição, você tem uma ficha que você tem que preencher para qual universidade você quer ir. E tem uma lista dos programas da universidade. Aí vai estar lá nessa lista se ela oferece o curso A ou o curso B, que é focado na língua, ou se é focado na cultura japonesa. E lá tem o programa que a universidade oferece. Aí você consegue ter uma base nisso. E os cursos extras que você pode pegar também é mencionado nesse programa. Tá? Eu acho que, se eu não me engano, tem uns 4 links, assim, que agora, antes vinha impresso assim, o candidato tinha que ir lá no consulado ver. Mas agora, hoje, você consegue ver essa lista que a gente tinha, que foi do processo que aconteceu esse ano. Então, para o próximo ano vai ter uma atualização. Só lembrando assim, nós temos ali atrás a Tainá, que hoje ela está sem voz, ela andou passeando aí. Mas ela é nossa bolsista Next também. Ela foi para Kyoto. Então, se vocês tiverem dúvida, ela nem me autorizou, mas pode perguntar para ela também depois. Né, Tainá? Ela foi para Kyoto, tá? A Isabel foi para TUFS, né? Para Tóquio. Eu esqueci de falar porque acho que eu foquei mais na minha experiência, mas realmente nessa parte de você escolher a faculdade, cada uma tem o seu folhetinho, algumas listam as optativas que dá para pegar. Algumas falam, você pode pegar disciplinas com os japoneses, e algumas listam as optativas direto. Mais dúvidas? Hi. Tem muita gente que não gosta de falar porque acha que as pessoas vão roubar a ideia, né? Eu vou falar em geral. Meu projeto é sobre o autor Shibari Otaro. Não sei se alguém conhece. Ele é um autor de ficção histórica.
Em especial, bom, eu já falei que gosto do Shinsengumi, né? Eu gosto do Shinsengumi, ele escreveu alguns romances sobre o Shinsengumi, e eu não sei como eles meio que viraram como se fosse a Bíblia do Shinsengumi, todos os fãs do Shinsengumi. Eu não sei se vocês sabem que o Shinsengumi era um grupo de samurais que atuou no fim da era Edo, no Bakumatsu. E hoje em dia, toda a ficção que se faz em cima desse grupo de pessoas meio que usa os livros do Shibari Otarou como base, e eu quero estudar o que ele fez para virar, entre aspas, uma autoridade no assunto. Foi difícil convencer a banca. Mais dúvidas? Podem perguntar. Duzão? O finalzinho a gente não ouviu. Sim. Sim, também. Mas aí você tem que... Você tem nacionalidade japonesa? Se tiver, aí precisa abrir mão da nacionalidade japonesa. Um outro ponto importante também, se tiver o visto permanente, o visto permanente ele é cancelado. O bolsista Max, ele tem que ir com a categoria de visto de estudante. Então, se você tiver um visto válido no Japão, por exemplo, permanente, ele é cancelado. Você tem que ter ciência disso, que ele será cancelado. Então, se tiver nacionalidade japonesa, é que é uma bolsa para estrangeiros. Então, precisa abrir mão da nacionalidade japonesa. Tá? Isso é obrigatório. Não precisa, mas você precisa ir como brasileiro. Você presta aqui no Brasil, italiano não tem problema. Tem que ser o passaporte brasileiro. Tá. Sim, podemos ajudar a esclarecer mais alguma dúvida? Tudo bem? Ok? Aquela hora. Me perguntaram sobre seguro-saúde no Japão, né? No Japão tem o seguro-saúde nacional. Então, o bolsista ele precisa pagar o seguro-saúde nacional. No Japão não é igual no Brasil, que qualquer coisa você vai no SUS, né? Ou o plano de saúde também não é o seguro-saúde nacional. Você paga, o Kokumin-ken Kohoken, e caso você tenha que usar, né, algum serviço médico, você paga por 30%, 70% o governo paga. Ok? Quanto você pagava, Isabel? Você lembra? O seguro médico era 1.000 ienes. Eu não lembro se era por mês, porque eles tinham uma divisão meio estranha de boletos, assim. E depois eu esqueci de declarar que era isenta do imposto de renda e o seguro de saúde aumentou. Não façam isso. A bolsa é para estudar, né? Então, o foco tem que ser o estudo, tá? Não pode exercer atividade remunerada sem autorização, mas como bolsista Max, eu solicito para que todos foquem nos estudos, tá? Mais alguma dúvida? Tudo bem? Daijoubu? Ok. Tá, agora iniciar. Então, pessoal, agradeço a presença de todos, espero ter conseguido esclarecer alguma dúvida de vocês e também aguardo, né, as inscrições de vocês em janeiro. Quem pretende se inscrever em janeiro, fevereiro? 4. Ok, vou estar aguardando. Não é pressão, gente, não é pressão. Tá bom? Mas tá bom, então. Fico aguardando. Assim que nós tivermos o novo edital, será divulgado em nossas redes sociais. Tá bom? Qualquer dúvida também, como mencionado anteriormente, vocês podem entrar em contato com o consulado, pode vir no consulado, ligar, enviar e-mail. Combinado? Então, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos à USP também,
aqui a Casa de Cultura Japonesa, pela oportunidade em divulgarmos as nossas bolsas. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Espero que vocês aproveitem aí ainda a Semana da Cultura Japonesa aqui durante a semana. Tá bom? Obrigada.